Olá, galerinha do segundo ano. Vamos para mais uma videoaula da nossa quarta-feira, isso mesmo. E agora nós vamos ter a nossa videoaula de geografia. Vamos ter um conteúdo novo, tá certo, gente? Prestem bastante atenção, vamos caprichar nas atividades para sempre estar tirando uma nota 10, tá bom? O nosso conteúdo de hoje é um conteúdo relacionado ao que nós vemos no nosso dia a dia, o que nós vemos em lugares onde nós vamos, em lugares próximos de casa, em lugares distantes também. Então, vou colocar os slides, certo? Para que nós possamos acompanhar esses slides e participem também, tá bom? Quando eu fizer alguma pergunta a vocês, vocês podem estar respondendo. Vamos lá para os slides? Aqui nós temos slide 7, gente, de geografia, professora Regiane, segundo ano, 13 de maio de 2021. Nosso conteúdo de hoje, gente, é a paisagem. Isso mesmo, esse é o nosso conteúdo de hoje. Vocês podem encontrar ele na página 44 e 45 do livro de vocês, certo? Eu sempre estou colocando algumas coisas que tem no livro e outras coisas que eu coloco por fora, relacionadas ao tema também. Então, esse é o nosso tema de hoje, a paisagem. Observe essa imagem que eu coloquei aqui no nosso slide. O que é que vocês veem nessa imagem? Eu vejo prédios, eu vejo ali um mar, eu vejo árvores, vejo lá embaixo, bem pequenininho, carros, uma movimentação de carros. Então, essa imagem eu trouxe para resumir aqui a paisagem, o nosso tema, a paisagem de hoje, que é o que nós vemos ao nosso redor. Se observarmos ao nosso redor, podemos ver alguns elementos se modificam constantemente. Vocês já perceberam que a rua de vocês mudou alguma coisa, mesmo que seja uma coisa bem simples, vocês podem ter percebido que ela mudou, não é verdade? A paisagem, gente, ela se modifica com o passar do tempo. Pode ser a paisagem natural ou a paisagem modificada. Tia, mas o que é isso? Vou já explicar para vocês, tá certo? Mas observem aí essa outra imagem que eu trouxe para vocês. Essa rua, esse ambiente aí, ele poderia não ser assim. Ele já pode ter sido modificado. Então, todos os ambientes, os lugares, eles se modificam. Quem os modifica, tia? Pode ser a natureza mesmo, ou pode ser também o ser humano, certo? Então, vamos aqui observar mais imagens relacionadas a isso, a paisagem. Por quê? Porque a paisagem é tudo aquilo que nós conseguimos enxergar. Existem dois tipos de paisagem, a paisagem natural e a paisagem humanizada, que é a paisagem modificada, que vocês também podem já ter escutado falar. Então, a paisagem, gente, é tudo aquilo que nós enxergamos. Quando você olha pela janela da sua casa, qual é a paisagem que você vê? Eu vejo árvores, eu vejo a rua com carros, eu vejo algumas casas. Essa é a paisagem que eu tenho quando eu olho pela minha janela. Qual é a paisagem que você tem quando você olha pela sua janela? Tia, mas eu não tenho uma janela que dê para mim ver uma paisagem assim bonita. Mas olha só, a paisagem é tudo aquilo que nós conseguimos enxergar. Então, em todos os lugares que você observa, que você olha, você está vendo uma paisagem. Paisagem natural versus paisagem humanizada. Observem aqui as duas imagens que eu coloquei para vocês. Na primeira imagem, nós temos árvores, nós temos um lago, nós temos bastante grama, nós temos a montanha lá mais à frente. E na segunda imagem, o que é que nós temos? Nós temos o lago também, nós temos árvores também, nós temos prédios lá atrás. Então, qual é a diferença da primeira imagem para a segunda imagem?
Os edifícios, os prédios, isso mesmo. Então, a paisagem natural é essa primeira paisagem. Essa paisagem onde nós só vemos coisas, elementos naturais. Se você observar, nessa primeira imagem, ela não tem nenhuma casa, ela não tem nenhuma ponte, ela não tem nenhuma estrada. Então, isso tornou ela uma paisagem natural. Por quê? Porque ela continuou ainda somente com elementos da natureza. Já a paisagem humanizada, que é a paisagem modificada, nós vemos os prédios, os edifícios que foram construídos pelo ser humano, pelo homem. Então, aí nós já temos elementos construídos pelo homem, o que caracteriza aí a paisagem humanizada. Existem paisagens com predomínio de elementos naturais. Olha só essa outra paisagem que eu coloquei para vocês, certo? Nós vemos aqui apenas elementos naturais. A paisagem natural é aquela que ninguém modificou, aquela que onde existe apenas elementos naturais, como eu falei para vocês no início, certo? A paisagem natural é aquela onde não tem nenhum elemento que o homem construiu, onde o homem não mudou nada. Então, essa paisagem onde o homem não mudou nada, onde só tem elementos naturais, é chamada de paisagem natural. Observem as duas imagens que eu coloquei, certo, gente? É importante que vocês sempre observem essas imagens que eu coloco no slide, porque elas estão relacionadas ao assunto. Olha só a primeira imagem com a cachoeira e bem bonita, a segunda imagem também é uma imagem muito linda, onde vemos somente elementos naturais. Solo, rio, mar, plantas e o céu são elementos que fazem parte da própria natureza. Observem aí essa outra imagem de uma paisagem natural. Quais dessas paisagens são naturais? Quais você acha que são naturais? A primeira é natural? Não, a primeira tem vários prédios. A segunda, a gente está fazendo assim, certo? Retinho, depois a gente vai para baixo. A segunda é uma paisagem natural, porque nós só estamos vendo aí árvores e água. A terceira, a terceira também é uma paisagem natural. A quarta, que é a primeira de baixo, é uma paisagem natural? Não, nós já estamos vendo ali casas nessa imagem. A quinta é paisagem natural? Sim. E a sexta? Não, né, gente? Porque nós estamos vendo aí bastante casa. Existem paisagens onde predomina elementos culturais ou humanizados. Aqui nós temos prédios, casas. Mas aí eu também estou vendo algumas árvores no meio dessas casas. Olha só, nós devemos, certo? Sempre observar. Mas aqui o predomínio, onde o que tem maior aqui, com mais quantidade, são os prédios e as casas. Se o ambiente tem alguma coisa que o homem construiu, ele já se torna um ambiente humanizado, uma paisagem humanizada, já foi modificada. Exemplos, olha só aqui. Nós tínhamos nessas fotos preto e branco apenas a paisagem natural, mas com o passar do tempo, o ser humano a modificou, construindo prédios, construindo casas, fazendo coisas para que ele pudesse aproveitar. Paisagem modificada é aquela que sofreu alteração. A paisagem pode ser modificada por causa de fenômenos da natureza, como terremotos, ou por causa da ação do homem, certo? A paisagem modificada pelo homem é aquela que possui coisa que o homem construiu, como eu falei para vocês. Essa primeira imagem é uma paisagem natural, não tem nada que foi construído pelo homem, não tem nenhuma casa, não tem nenhuma ponte, não tem nenhuma estrada. Já a segunda imagem pode ser o mesmo lugar, mas já tem aí prédios construídos pelo homem. Então, a ação do homem
modificou aí a paisagem. Então, quando essa paisagem que o homem afeta essa paisagem, ela se torna uma paisagem modificada, uma paisagem humanizada. Automóveis, casas, prédios, ruas, avenidas, viadutos. Estes são elementos humanizados ou culturais. Então, se o ambiente tem um desses elementos, ele já se torna um ambiente humanizado, um ambiente modificado, ou também cultural, como tem aí no nosso slide. Observem essa imagem, vocês veem prédios, carros, casas, tudo isso foi o homem que construiu. Quais dessas paisagens foram humanizadas? Quais dessas paisagens você acha que o homem modificou? Vamos começar na primeira fileira, certo? Nós temos ali a primeira imagem. O que é que você acha? É uma paisagem modificada? É uma paisagem natural? Vou perguntar e vocês só olham, certo? E respondem aí. Não vou dizer para vocês. A segunda imagem, ela é uma imagem modificada? Ou ela é uma imagem natural ainda? A terceira imagem. A quarta imagem, a primeira de baixo. Olha que cachoeira linda. Vocês acham que essa foi o homem que fez? Não, né? Então, essa daí, eu vou dizer para vocês, é uma paisagem natural, não é uma humanizada. Olha essa outra, essa quinta imagem, gente. Ela tem uma casinha lá no fundo. Tinha, mas é só uma casinha. Mas como eu falei para vocês, quando o homem faz alguma coisa em uma paisagem, aquela paisagem já é uma paisagem humanizada, já é uma paisagem modificada pelo homem. E a última aí nós também vemos casas lá no fundo. Então, gente, aí nós temos 3 paisagens humanizadas, que foi a terceira, a quinta e a sexta. Paisagens onde o homem as modificou. O homem interferiu aí na paisagem. As paisagens culturais podem ser divididas em paisagem rural e paisagem urbana. Então, nós temos aqui a primeira paisagem. A primeira imagem, uma paisagem rural. E a segunda, uma paisagem urbana. Vamos já observar, certo? O que é que caracteriza cada uma dessas imagens. Só de vocês olharem essas imagens aqui, vocês já conseguem diferenciar uma paisagem rural de uma paisagem urbana. Então, observem aí, certo? Nós vamos continuar nos slides. Aqui nós temos a paisagem rural, olha só. Esse ambiente aí, essas duas imagens são ambientes de paisagem rural. Observem, vocês têm costume de ver essas cenas aqui próximo à casa de vocês? Vocês têm costume de ver esses lugares dessa forma e essas paisagens? E esse daqui é a paisagem urbana. Ai, tia, esse daqui é mais parecido com a paisagem que eu vejo todos os dias. Olha só, então a paisagem que é perto da sua casa, a paisagem que você vê, é uma paisagem urbana. Na paisagem urbana, nós temos esses elementos aqui. Prédios, estradas, praças, todos esses elementos, eles fazem parte de uma paisagem urbana. A ação do homem na natureza. Deixa eu dar só uma colocada aqui, gente, certo? Aqui na paisagem rural, nós vemos muito mato, nós vemos as pessoas cuidando de animais, as pessoas tratando bem ali os animais, porque eles precisam dos animais também. Aí nós vemos as pessoas cavalgando, nós vemos aqui a plantação, certo? Que é uma plantação. E esse é o ambiente rural. Isso é o que caracteriza o ambiente rural. Aqui na página 45 diz assim: a paisagem rural é formada pelas atividades agropecuárias, como lavoura e criação de bovinos, aves e suínos. Esses elementos são os que fazem parte da paisagem natural. Já a paisagem urbana diz assim: é formada por elementos como ruas, avenidas, praças, viadutos e prédios, que se encontram habitados por pessoas que realizam suas atividades nesses espaços.
Então, a paisagem urbanizada é essa paisagem. Agora, nós vamos aqui para a ação do homem na natureza. Como vocês já viram nos slides anteriores, o homem modifica a natureza. Então, esse conteúdo está interligado com o conteúdo, a paisagem. O aumento da população e das indústrias fez com que o ambiente fosse modificado com mais frequência pelo homem. Então, o ambiente que era somente natural, ele é modificado pelo homem por motivos de alguma precisão. Como assim, tia? Vou já dizer para vocês, tá certo? Observem aqui a imagem. Nós temos as indústrias e nós temos uma hiperpopulação aí. Nós temos muitas pessoas. Então, o que é que acontece? Vou dizer para vocês agora. O ser humano, ele precisou fazer o quê? Construir mais casas para que essas pessoas pudessem morar. Construir mais indústrias, fábricas para que essas pessoas pudessem trabalhar. Então, com isso tudo, o ser humano foi modificando a natureza. Nos dias de hoje, é muito necessário a preservação da natureza. Então, o ser humano tem que cuidar da natureza, porque se ele for só modificando, sem planejar, pode acabar prejudicando o ser humano mesmo. Há locais que se tornaram reservas florestais e parques nacionais onde encontramos a paisagem natural, em que o homem não pode mudar suas características. Então, ainda existem lugares, gente, que o ser humano ele não pode modificar, porque é crime. Então, essas reservas florestais e parques nacionais, eles aí são cuidados, certo? E o ser humano ele não pode modificar. No ambiente onde o homem vive, sempre existem recursos naturais, mas para a sua melhoria de vida, ele tende a modificá-lo. Então, aqui, gente, olha só, eu falei para vocês que o homem modifica a natureza. Por quê? Porque ele procura melhorias de vida para ele. Esse ambiente aqui, ele precisa ter mais casas para abrigar mais pessoas. Esse outro ambiente aqui, ele precisa ter mais indústrias para que as pessoas trabalhem. Aquele outro ambiente precisa ter lugares de lazer para as pessoas. Então, o ambiente é modificado para a melhoria de vida do ser humano, mas esses ambientes modificados, eles têm que ser planejados. Não adianta o ser humano ir apenas ali, derrubar várias árvores e destruir tudo. Isso é errado. Proteger árvores e animais é importante para o equilíbrio do planeta. É crime o desmatamento sem planejamento. As árvores retiradas devem ser replantadas. Então, se uma pessoa derrubou uma árvore, ela deve plantar outra no lugar. Quando o ambiente é modificado sem o planejamento, sem respeito à natureza, podem ocasionar problemas para o próprio ser humano. Como eu tinha falado para vocês, se o ser humano ele apenas derrubar árvores, apenas construir sem um planejamento, ele vai ter alguns problemas que vão prejudicar ele mesmo. Observem aqui nessa imagem, olha só, um lugar super alagado, entrando água dentro das casas, com lixo jogado. Então, a poluição também, eu vou entrar nesse assunto, a poluição também está prejudicando. E o ser humano que faz essa poluição. Então, a poluição prejudica também aí no ambiente e prejudica o ser humano. Vamos agora para as nossas atividades de hoje, certo, gente? Relacionadas a esses conteúdos. Nós temos a página 46, que está relacionada à paisagem. Diz assim: observe a gravura abaixo e pinte o que não faz parte da paisagem natural. Desculpa. Então, você vai observar a paisagem e vai dizer o que foi que o homem fez aqui para deixar essa paisagem modificada. Segunda, compare as imagens abaixo e responda em seu caderno, tá bom, gente? Peguem o caderno aí e vamos responder aqui essa segunda questão da página 46. Qual delas sofreu intervenção humana, a figura A ou a figura B? Por que você acha isso? Item B. Para você, é mais comum encontrar paisagens naturais ou paisagens humanizadas? Por quê?
C. Para você, o que é uma paisagem natural? Explique e dê um exemplo. E a página 49 e 50. 49. Primeira questão. Pense e responda com suas palavras que motivo leva o homem a modificar a natureza. Segunda, observe o desenho e escreva o que o homem construiu nesse desenho. Terceira, cite 3 consequências sofridas por causa da exploração errada da natureza. Quarta, pesquise e cite transformações que o homem faz no meio ambiente para poder usar os transportes. Quinta, relacione o que se pede de acordo com o exemplo. Elementos naturais, madeira, elementos modificados, móveis. Então, você vai ali observar. Eu tenho uma cadeira, que está dentro dos móveis, certo? Essa cadeira é de quê? Essa cadeira é de madeira. Essa madeira foi tirada da natureza. Então, você vai observar aí elementos que foram tirados da natureza e foram modificados pelo homem para fazer alguma coisa para o seu dia a dia. Sexta, pense e escreva. Por que existem hoje reservas florestais e parques nacionais? Sétima, critique e aponte solução para as queimadas e B, a poluição no meio ambiente e nos rios. Então, vocês vão dizer as soluções para esses problemas, tá bom, gente? Então, caprichem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Grande beijo e até mais. Tchau, tchau.